Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco de potência elétrica no contexto de circuito de corrente alternada, tudo bem? Então, para a gente usar como modelo desse tipo de circuito, a gente vai apresentar esse modelo aqui super genérico, basicamente com uma fonte de corrente alternada V, né, que fornece para a gente uma tensão V de T, dada por essa expressão aqui, né, V0 cosseno de ômega t, onde esse ômega pode ser uma frequência angular qualquer, né, e qualquer amplitude é V0. E a gente vai aplicar essa tensão alternada sobre um circuito de impedância Z. Pode ser um resistor, um capacitor, um indutor, uma associação totalmente genérica desses elementos, né, com uma impedância complexa equivalente Z, que é obtida como uma associação de impedâncias de forma análoga a associação de resistências, certo? E que resulta em uma corrente, né, genérica também, I0, ômega t, mais uma fase delta, tudo bem? E esse delta pode ser positivo, pode ser negativo. Naturalmente ele vai estar definido ali como um intervalo de 2π, né? Por exemplo, mais ou menos π, ou de 0 a 2π, como você preferir, certo? Então nós vamos ver aí como calcular de maneira genérica e preferencialmente em termos de fasores, né, que é uma quantidade aí complexa que a gente define para circuito de corrente alternada, como calcular a potência elétrica desses circuitos. Então, já que eu já falei em fasores, a gente vai transformar cada uma dessas quantidades aqui em um fasor aqui, com esse chapéuzinho aí. Esse aqui vai ser um V0 e argumento 0 graus, ou simplesmente V0 como número complexo. Né? A gente está tomando aí a amplitude no pico e o argumento, né? Eventualmente algum livro pode usar não amplitude, mas valor RMS, né? Como a amplitude do fasor, mas isso para a gente importa muito pouco, certo? Então o importante é que você tenha, né, uma coisa bem definida. Então a gente vamos colocar aqui o I0 e agora uma amplitude delta, né? Então aqui vai ser I0 e um cis de delta, né? Cosseno mais I seno. Então, cis de delta. E isso aqui é um número complexo agora. Tudo bem? Que vocês devem conseguir enxergar. Ok, então como é que a gente calcula em termos de potência? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a partir do domínio do tempo. Então vamos calcular a potência instantânea, né, transferida. E aí eu vou olhar isso em particular para a fonte, certo? Então nós vamos olhar aqui a potência P de T calculada como produto do V de T pelo I de T. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é calcular a potência nesse elemento de fonte, né, que é a potência transferida da fonte para o circuito, certo? Então, isso aí nós vamos substituir as quantidades lá de cima. Então, nós temos o V0, temos o I0, cosseno de ômega t, vezes cosseno de ômega t mais delta. Então, nós temos esse produto, que é a potência instantânea em cada instante t, que é transferida da fonte para o circuito. Percebam que eu tenho dois cossenos com uma defasagem, né, que me fornece aí essa potência, né? E nós podemos interpretar essa quantidade aqui de duas formas. Então, temos um significado para essa potência maior que zero e temos um significado para essa potência aqui menor que zero. Ou seja, quando essa potência aí é positiva, né, nós dizemos então que nós temos que a fonte fornece energia ao circuito. Tá? Então nós temos um fluxo de energia da fonte para o circuito. E quando essa potência é negativa, né, o que nós temos é que o circuito devolve
energia à fonte, certo? Por exemplo, se você tem lá a sua fonte, aí você carrega um capacitor e depois a tensão da fonte vai diminuir e o capacitor vai descarregar e devolver corrente para a fonte. Ou seja, você tem uma troca ali de energia. E, em geral, é importante a gente perceber que em circuitos de corrente alternada, de fato, você tem comportamentos ali que você carrega um capacitor ou faz passar corrente no indutor e depois essa energia é devolvida. Então, você tem uma coisa aí que é trocada ao longo do tempo, né? Mas que, para efeitos de engenharia, nós normalmente estamos interessados em um comportamento médio, certo? Então, nós vamos passar dessa quantidade aqui, que era o comportamento médio, vamos colocar aqui uma cor em azul, certo? E agora nós vamos passar para um comportamento instantâneo, né? Agora vamos passar para um comportamento médio, né? Então, vamos calcular a potência média transferida. Ok? Então, essa potência média transferida vai ser uma média temporal. Então, eu vou ter que a minha quantidade média P de T, tá? Ou então simplesmente P barra, né? Ela vai ser uma média temporal de quem? Dessa função aqui, dada por isso, né? As duas amplitudes são números, então eles podem sair. Isso aqui vai ser simplesmente um V0 e 0. E multiplica o valor médio de cosseno de ômega t vezes cosseno de ômega t mais delta. Então, nós precisamos calcular a média dessa quantidade, né? Para fazer isso, né, perceba o seguinte, que esse cosseno de ômega t mais delta, ele é cosseno de ômega t cosseno de delta menos seno de ômega t seno de delta. Então eu vou pegar aqui um cosseno da soma e vou substituir aqui. Por quê? Né? Então multiplica tudo isso aqui por cosseno. Então, né, vamos observar aqui, né? O P médio vai ser, portanto, V0 e 0. E o valor médio do cosseno que multiplica essa expressão aqui logo acima. Então, vou ter um cosseno ao quadrado de ômega t, cosseno de delta, menos seno de ômega t, cosseno de ômega t, seno de delta, né? E aí, então, a gente vai ter essa quantidade toda dentro de um valor médio. Tá? Então, o valor médio dessa diferença é o valor médio de um termo menos o valor médio do outro termo. E eu posso tirar tudo que for número para fora. Então, essa potência média, vamos calcular ela em termos de dois, né? Em função de dois termos. Um, que vai ser V0 e 0, cosseno de delta, valor médio de cosseno de ômega t ao quadrado, né? Menos V0 e 0. Eu posso tirar um seno de delta e o valor médio de cosseno de ômega t vezes cosseno, seno de ômega t vezes cosseno, certo? Então, um desses termos é relevante, o outro é nulo. O primeiro termo, e de fato ele tem uma componente aí média não nula. Percebam que esse valor médio aqui de cosseno ao quadrado, nós já falamos deles em vídeos anteriores. Isso aqui é igual a 1 meio. Né? Esse seno de ômega t, cosseno de ômega t, você pode fazer o gráfico e perceber que ele vai se anular. Né? Você pode olhar em termos de ciclos do círculo trigonométrico. Então, o primeiro quadrante ele vai ter, por exemplo, o cosseno sendo negativo. Ele pode se cancelar com o segundo quadrante, que é o seno positivo e o cosseno negativo. Idem para o 3 e o 4. Né? Podem se cancelar. Ou, outro jeito de perceber isso aqui,
você pode multiplicar em cima e embaixo por 2. Esse 2 seno cosseno é o valor médio de seno de 2 ômega t, né? E o cosseno ao quadrado é sempre positivo, mas o seno ele é positivo e negativo de maneira igual. Então, esse valor médio aqui ele é 0. Então, esse segundo termo ele é nulo. E o primeiro termo aparece esse aí, 1/2, né, no lugar do cosseno ao quadrado de ômega t. E aí nós chegamos à potência média transferida, que é V0 e 0 sobre 2 cosseno de delta. E é uma coisa bem bacana, é que você pode colocar agora em termos das amplitudes eficazes, né? RMS. Então, esse V0 a gente pode trocar por V0 sobre raiz de 2. Esse I0 sobre I0 raiz de 2 aqui, cosseno de delta. E aí, nós vamos ter, portanto, que esse V0, tensão de pico sobre raiz de 2, é a tensão eficaz, né? O RMS. E idem para a corrente, vai ser a corrente RMS, certo? Essa parte da expressão, percebam que é exatamente igual ao que a gente escreve para circuito de corrente contínua. Potência igual a tensão vezes corrente. Tudo bem? Então, por isso que é tão bonito e tão utilizado essas quantidades RMS, porque elas sempre lembram as quantidades aí de corrente contínua. Mas aparece um termo novo, né, que é conhecido como fator de potência, que é esse cosseno de delta, certo? Que vai te dizer, então, na prática, você tem essa tensão, essa corrente, mas quanto de potência é de fato transferida? Isso vai depender da defasagem entre tensão e corrente. Então a gente pode escrever em termos dessas quantidades aqui das amplitudes, certo? Ou em termos de fasores. Em termos de fasores também você pode usar esse cosseno de delta, né, como vindo ali da defasagem entre tensão e corrente. Então percebam que aqui aparece um delta só, porque a minha fase aqui seria só ômega t. Mas se eu colocasse uma fase genérica para tensão, né, por exemplo, aqui um delta delta, né? Vamos colocar aqui simplesmente um φ, então, para não ficar delta delta, que é meio estranho. Se eu colocasse aqui um φ e aqui um φ, não mudaria nada, porque eu teria que ter, simplesmente estou transladando o meu tempo de uma quantidade, ou seja, estou começando a contar meu tempo a partir de outro instante. Mas esse φ deve ser completamente irrelevante. Então, o que importa no final de contas, né, não é esse delta específico, mas uma diferença de argumento entre tensão e corrente. E aí, como é que a gente faz números complexos, diferença de argumentos, né? Você pode ou dividir, né? Deixa eu ver. Ou você pode pegar um número complexo, né? Então, na verdade, o que a gente pode fazer aqui seria calcular o número complexo. Então, esse cara aqui que nós vamos fazer, eu vou calcular essa potência como o meu V só I, né? Meu I. Aí eu estaria aqui somando, né? Mas eu preciso de fazer uma subtração de argumentos. Então, eu vou trocar aqui o argumento simplesmente tomando um complexo. E como estou definido aqui nessa série de vídeos, fasores como valores de pico, né? Eu pego esse aqui e divido por 2. Então, minha potência complexa, né? Ela seria aí, eu vou colocar aqui um tio também, porque isso aqui é uma quantidade complexa, que é diferente daquele P barra, né? Esse V I conjugado sobre 2, em que a minha potência média vai ser o valor real dessa potência complexa. Então aí nós temos um cálculo de potências transferidas a um circuito de corrente alternada
e como calcular isso aí em termos das potências complexas, nas quantidades complexas que a gente tira uma parte real e consegue recuperar as grandezas médias aí ao longo do tempo. Tudo bem? E aí a gente consegue essa diferença de argumentos tomando esse complexo aí da corrente, ou poderia ser do V também. Lembre-se que cosseno de delta e cosseno de menos delta, tanto faz, é um São Paulo cosseno, mas também se define dessa maneira aí, VI conjugado. Certo? Então, percebam observações aqui importantes. Certo? Quando o cosseno de delta ele é igual a 1, a gente tem a máxima potência transferida dada tensões, amplitudes de tensões e correntes. Certo? Nesse caso aqui, nós temos que o delta ele é igual a zero, né? Ou ao equivalente como, por exemplo, 2π. Nesse caso, a tensão e a corrente estão em fase, né? Condição de ressonância. E a gente diz que o nosso circuito é puramente resistivo. Tudo bem? E outra observação importante seria quando, né, o cosseno de delta é igual a zero. Tá? Quando o cosseno de delta ele é igual a zero, a gente vai ter o seguinte, que a potência média é nula. Ou seja, eu estou ali circulando com tensão e corrente, certo? Mas na média, a quantidade de energia que eu transfiro para o circuito, né? Esse circuito pode ser, por exemplo, um elevador, pode ser um motor de uma fábrica, né? O que você imaginar ali, um circuito de armazenamento, baterias, etc e tal, enfim, pode ser várias coisas, mas na prática, se essa impedância aí for puramente imaginária, que resulta em cosseno de delta igual a zero, na prática você está dando energia para um capacitor, para o indutor, e depois, num ciclo ou num semiciclo, ele está te devolvendo no outro semiciclo. E aí você fica ali trocando energia, não faz muita coisa, né? E via de regra, quando você tem ali fábricas, motores, esse tipo de coisa, você não quer que esse tipo de coisa aconteça. Então, cosseno de delta pequeno, esse fator de potência pequeno, significa que você está ali trocando muita corrente elétrica e não está transferindo potência de fato, certo? Isso acontece devido a um caráter fortemente capacitivo ou indutivo da sua carga, né, da sua impedância ali complexa que você tem, né, modelando o circuito equivalente que você está interessado. Tá bom, gente? Então, isso aí é forma bem rapidinha, né? Potência elétrica em circuito de corrente alternada. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.